Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação, noite, novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia. Ao meu lado hoje, os jornalistas Edilene Lopes, Mardélio Couto e o empresário Leonardo Bortoleto. Gente, nosso primeiro assunto, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou por maioria em primeiro turno o projeto de lei que institui um programa para que pessoas que estejam em situação de rua na capital mineira sejam, entre aspas, devolvidas para sua cidade de origem. O texto que leva o nome de Volta para Minha Terra, vocês vão se lembrar daquele quadro famoso, por exemplo, no programa do Gugu aí nos anos 2000, tem o objetivo, segundo o autor, o vereador Ville, do PL, oferecer apoio para as pessoas que estão em situação de rua em Belo Horizonte. E a proposta estabelece que essas pessoas precisam estar comprovadamente em situação de vulnerabilidade social e apresentar vínculos familiares e comunitários com as cidades de origem. O Bortoleto, eu vou começar essa aqui com você. Boa noite, bem-vindo ao Conversa de Redação. Um bom projeto? Boa noite, Alan. Boa noite a todos os debatedores, aos nossos ouvintes da Itatiaia. O projeto é bom por dois motivos. Primeiro, e o principal, é porque a gente volta a falar do assunto aqui na cidade de Belo Horizonte. Assunto que está esquecido, assunto que está abandonado, assim como essas pessoas estão abandonadas e largadas nas ruas de Belo Horizonte, com números que só crescem ano após ano. Se o projeto é bom, eu ainda não sei te dizer, viu, Alan? Porque foi várias votações em destaque, ainda estamos no primeiro turno dessa votação. Acho que tem muito a ser acrescentado ali, mas o principal é que a gente começa a movimentar a bancada de vereadores, seja de direita, de centro ou de esquerda, para poder tratar do assunto, porque somente a prefeitura ou assunto que não estava sendo tratado pela prefeitura precisa sim de pressão popular, e o lugar para pressão popular acontecer é a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ô Mardélio, você está aí agora numa cidade que também é gigantesca, tem a população de rua a maior do país, viveu muito tempo aqui em BH, que também tinha esse cenário e ainda tem. A sua avaliação sobre esse projeto. Boa noite. Pois é, Alan Passos. Aqui em São Paulo, a situação envolveu muita polêmica. Você vai se lembrar daquele local que ficou conhecido como Cracolândia, né? Como lidar com aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade que foram, digamos assim, aliciadas pelo tráfico. Foi algo muito polêmico aqui. Chegou a render duras críticas a João Dória, a política que ele adotou. Mas eu vou trazer para cá, Alan Passos, há um local no país que isso já está gerando muita polêmica. Vou trazer aqui a situação que está acontecendo em Santa Catarina. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, está repercutindo muito nas redes sociais nos últimos dias, porque ele publicou um vídeo nas redes sociais em tom de comemoração, digamos assim, que 500 pessoas tinham sido devolvidas às cidades de onde saíram. Ele que é prefeito da cidade de Florianópolis. Isso gerou uma repercussão muito negativa, porque ele usou algumas expressões nesse vídeo que ele publicou, Alan Passo, como, por exemplo, garantir o controle de quem chega. E se chegou sem emprego e local para morar, a gente dá passagem de volta. Isso teve uma repercussão muito negativa porque vários setores da sociedade, principalmente o campo da esquerda, interpretou que isso era uma política ali de expulsar pessoas da cidade. Só que, Alan Passos, o campo da direita acabou dobrando a aposta. O governador do estado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, que é um aliado do campo da direita, chegou a dobrar a aposta e disse, abre aspas, a turma da esquerda caiu de pau em cima do prefeito porque ele quer controlar a chegada de moradores de rua na cidade. Onde está o erro nisso? Topázio, concordo 100% com você. Se precisar de mais apoio na segurança, estamos prontos. Aqui não é bagunça. Temos que cuidar da nossa cidade e cuidar de Santa Catarina. Fecha aspas, declaração do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. Está tendo repercussão muito negativa e o campo da esquerda já está entrando com ações no Ministério Público, também na Defensoria por lá, para ver se isso é legal e o assunto está dividindo direita e esquerda no sul do país. Isso pode ser enfrentado daqui a pouco em Belo Horizonte, Alan Passos. O Edilene, o Mardélio está trazendo um ponto que é dessa polarização, a esquerda pensando de uma forma completamente diferente da direita para uma situação como essa, como em quase tudo que tem hoje de tema nesse país, mas a gente está falando de uma questão social que se arrasta aí há décadas e vem aumentando em Belo Horizonte. Para você, é um jeito de resolver? O projeto é visto por você de que forma? Edilene, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Alain. Boa noite aos amigos debatedores. Bom dia, boa noite aos amigos do Jornal da Itatiaia à Noite e todos aqueles que nos escutam. Bom, essa é uma proposta do vereador Ville, do PL de Belo Horizonte, da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser abraçada pela direita em outras capitais do Brasil. É uma releitura local ou regional de uma política anti-migração ou anti-imigração adaptada ou setorizada para moradores em situação de rua. A gente vê políticas antimigratórias em vários lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, e essa é de alguma forma também uma releitura desse tipo de ação. É retornar com aqueles que não são bem-vindos no local, na leitura de quem fez a autoria, para as casas deles, para que não se tornem um problema, digamos assim, para outras cidades. Vai enfrentar polêmica, é claro, esse é um tema que gera polarização. O tema pessoas em situação de rua é um tema muito difícil de ser tratado, porque algumas dessas pessoas saíram dessas cidades delas de origem porque não têm mais vínculos com seus parentes ou porque bebem demais e as relações em casa são complexas. Tem gente que também some, desaparece, abandona, deixa a família e vai para outro lugar. Ou seja, são muitas as situações que levam uma pessoa a viver nas ruas. Então, não necessariamente essas pessoas vão querer voltar para os seus lugares de origem, os seus estados, os seus municípios. E aí, qual seria a medida para aqueles que resistem e não querem voltar? Seria uma volta forçada ou não? Eu conversei com o vereador Ville rapidamente sobre esse projeto aí nos últimos dias, ontem ou antes de ontem. Pretendo conversar melhor com ele porque a gente precisa entender essa proposta. O que se sabe até então é que deve sim ser abraçada pela direita e ele sai na frente nesse campo. O vereador Ville, que é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é inclusive cotado como pré-candidato ao Senado, apresenta muitos projetos de lei na Câmara dos Vereadores, movimenta o Legislativo Municipal e traz essa pauta polêmica para Belo Horizonte. Com certeza vai ser mais um tema de polarização nas capitais que discute um assunto importante. E em um ponto eu concordo com o Bortoleto, pelo menos o Legislativo está se debruçando sobre essa pauta. Se é bom ou não é, nós vamos saber vendo esse projeto e sabendo qual é o resultado dessa proposta, mas minimamente, pelo menos é o início de algum debate. Alain. Esse assunto com certeza vai voltar, até porque foi aprovado em primeiro turno esse projeto, ainda vai ser votado em segundo turno nos próximos dias na Câmara Municipal. Pessoal, o Ministério Público de Minas deflagrou hoje uma operação em conjunto com a Polícia Civil e a Receita Estadual para apurar crimes de fraude em licitações e contratos administrativos, corrupção ativa e passiva e atos de improbidade administrativa contra a SUDECAP, que é a autarquia vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte, que cuida das obras aqui na capital mineira. Foram 20 mandados de busca e apreensão, de acordo com o Ministério Público, a partir de uma representação encaminhada pela própria SUDECAP, que identificou indícios de irregularidades na execução de contratos de obras públicas celebrados entre 2021 e 2022. Aí, Bortoleto, esse rombo, né, nas contas públicas, esse prejuízo aos cofres municipais pode chegar a 35 milhões de reais. A Justiça determinou a suspensão de qualquer pagamento por parte da Prefeitura às empresas e a Prefeitura já avisou que vão ser afetadas obras importantes como Praça das Águas, obras na Avenida Cristiano Machado, que a gente está vendo que virou um canteiro de obras aí nos últimos dias, obras importantes, reservatório lá do Vilarinho. No Instagram, o prefeito Álvaro Damião diz que os pagamentos foram suspensos, servidores foram afastados e que a orientação geral é de tolerância zero com quaisquer irregularidades. E aí, a operação que está identificando possíveis problemas em contratos em obras da prefeitura. E, Alain, se tiver que atrasar a obra para que a obra saia sendo feita por gente honesta, no preço certo, para respeitar quem paga imposto em Belo Horizonte, tem mais é que parar a obra. Se tiver que atrasar, infelizmente, é ruim que atrase obra, mas pior é entregar dinheiro para poder promover bandido, para poder fazer com que a corrupção corra solta. Está certíssimo o prefeito em fazer a ação da forma que está fazendo. Tem que apurar, tem que paralisar, porque está em apuração. Então, está em apuração, paralisa. Paralisou, apura, age rapidamente e alguma ação contenciosa, se esse caso for perdurar durante muito tempo. O que não pode é deixar como está. Está certíssimo em fazer auditoria, está certíssimo em levantar e apurar até o último minuto. Oi, Edilene, o que a Prefeitura de BH está dizendo nessa história é que é ela que provocou, percebeu ali as possíveis irregularidades, provocou o Ministério Público e aí foi essa operação, inclusive 20 mandados de busca e apreensão e servidores afastados.
Pois é, interessante que essa iniciativa tenha sido tomada pela Prefeitura, porque caso contrário ela não fosse identificada pela própria gestão e essa obra tenha começado nesta gestão, isso se voltaria contra a própria gestão atual. Mas se essa obra foi iniciada em uma gestão anterior, isso pode ter repercussões políticas mais adiante, porque certamente deve atingir alguns agentes políticos e não apenas técnicos. Então eu alerto para o reflexo dessa operação, para o reflexo dessa investigação nas urnas daqui a algum tempo, porque nós sabemos que as eleições municipais, elas estão longe, mas no ano que vem nós temos eleições estaduais. E os atores que circulam nos grupos políticos são atores de várias esferas. Então eu acho que essa investigação ela pode ter alguma repercussão também no campo político. Alain. E aí, Mardélio, são valores importantes. A gente está falando de 35 milhões de reais e essa operação do Ministério Público, mas não só do Ministério Público e outros órgãos, né, para essas obras aí da Prefeitura. Pois é, Alan Passo, tem que ser investigado. Um ponto que eu sempre toco quando vai falar de dinheiro público, que prefeitura, governo estadual, governo federal, eles não plantam arroz, não plantam feijão. O dinheiro que eles ficam transitando daqui para ali é o nosso dinheiro, né? O nosso imposto. Eles não produzem nada, não plantam nada para gerar dinheiro. Então, eles estão tratando do nosso dinheiro, tem que ser investigado. Se tiver algo irregular, tem que ser punido quem tiver envolvido. Eu chamo a atenção para destacar algo positivo, é esse ponto que você já mencionou brevemente, que as apurações começaram a partir de a representação encaminhada pela própria SUDECAP, que identificou irregularidades. Isso é um ponto muito importante. A gente vê vários casos de corrupção em órgãos públicos, onde isso passa despercebido pelos próprios órgãos, pelos órgãos de controle, e na maioria das vezes a gente toma conhecimento por parte do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do GAECO, que sempre faz operações, e agora fico feliz pelo menos esse ponto, que os órgãos de controle internos do serviço público estão funcionando. E agora é investigá-la. Ô Edilene, nesse terceiro assunto eu vou começar com você, porque o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou a Itatiaia, em entrevista exclusiva concedida a você aí em Belém, na COP30, que a indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal só vai acontecer quando tiver ali a segurança. Ele usou o termo termômetro de votação, porque, né, para o nosso ouvinte que está acompanhando a Itatiaia, sabe que o presidente indica, mas aí o nome é sabatinado no Senado para escolher ou não, para definir ou não. O AGU, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco estão na parada. Você tentou apertar o Edinho Silva aí. O que você pode dizer para a gente sobre essa indicação ao Supremo? Bom, Alan, a tecla SAP, a tradução, a leitura de contexto, a análise desse caso envolvendo as indicações para o Supremo Tribunal Federal, nós vamos destrinchar aqui no Jornal da Itatiaia à noite. O que nós temos são 2 candidatos para a vaga no Supremo Tribunal Federal com 2 cabos eleitorais fortíssimos. Um é o presidente Lula, que é quem faz a indicação, e para ele a gente vai retomar o contato. Primeira ordem, e é o nome preferido, já que o presidente Lula quer que Rodrigo Pacheco seja candidato ao governo de Minas. E o segundo nome é um nome defendido por Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional. Só que não adianta nada Lula fazer a indicação se o Senado na sabatina barrar o indicado. Então, Alcolumbre tem feito todo um trabalho para que Rodrigo Pacheco seja o nome indicado. E ele quem tem condição de fazer trocas, de fazer arranjos e acordos dentro do Congresso Nacional. Dependendo da atuação do Davi Alcolumbre, o nome de Jorge Messias, ele não passa. Então, o que Lula quer fazer antes de ter essa indicação? Ele vai conversar com as lideranças no Senado, vai conversar mais uma vez com Davi Alcolumbre, ele vai ver se é possível que o nome de Jorge Messias passe. Se não for, aí a possibilidade de Rodrigo Pacheco, ela aumenta. Mas o que Lula quer fazer antes da indicação é sentir o termômetro do Senado. E dependendo da costura que Davi Alcolumbre fizer, ele consegue unir a direita e o centro contra Jorge Messias. O que tem pesado a favor de Rodrigo Pacheco? Que durante muito tempo foi odiado pela direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles acham que, na verdade, Jorge Messias é muito mais alguém do Lula do que o próprio Rodrigo Pacheco, ou seja, é um braço do governo, ou seria um braço do governo federal no Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo, quando eles se voltam contra Messias e não contra Pacheco, porque tem gente da direita abraçando o Pacheco no STF para que ele seja aprovado para o Supremo Tribunal. Eles tiram Pacheco do campo para a disputa ao governo de Minas, que é o candidato mais competitivo que a centro-esquerda tem hoje. Então, essa seria uma jogada dupla da direita, e Davi Alcolumbre é uma peça que tem muito mais condição de negociar neste momento que o presidente Lula. Por isso, essa decisão está demorando tanto, Alan Passos.
E tudo é questão de perspectiva, né, Mardélio? O que a Edilene está dizendo para a gente até outro dia é um nome inimaginável de ser apoiado por membros da direita de Rodrigo Pacheco, comparado com quem está aí no páreo, é Pacheco 100% na cabeça de alguns. Como diz o interior de Minas, né, Alan? Para bom entendedor, um pingo é letra, né? Se o Lula tivesse convicção que estava com todo o respaldo no Senado, ele indicaria o Messias e deixaria a banda tocar. Se ele está com esse receio, está sondando para ver a temperatura, como a Edilene apurou aí nessa excelente entrevista, se ele está com algum receio é porque tem um temor por parte do governo federal, com medo de indicar um nome e tomar uma represália ali no Senado Federal, ter o nome derrotado, que seria uma derrota histórica se isso acontecesse. Por isso, essa medida de temperatura. E uma informação, eu já até mencionei isso aqui no Conversa de Redação, que muitos estão avaliando também que a indicação do Pacheco, além dessa questão da esquerda e da direita, a indicação do Pacheco é um aceno, né, Alan Passos? A indicação de um congressista no Supremo Tribunal Federal é meio que uma mensagem, é um dos nossos lá no STF, quando tiver uma crise, quando os nervos estiverem à flor da pele, é alguém que, pelo menos no entendimento de alguns parlamentares, é o entendimento que é alguém que poderia ser de fácil acesso no momento de crise. Essa pessoa seria o Pacheco, justamente por Pacheco ter esse aspecto de moderação. Há parlamentares que têm feito essa leitura. Ter um dos nossos lá no Congresso seria o nome do Pacheco, bem diferente do Messias, que é algo que vem, como a Edilene ponderou muito bem, é uma indicação muito mais lulista do que congressista, Alan. Ô, Bortoleto, você já não estava muito confiante naquelas manchetes que vinham dizendo assim, Lula deve anunciar amanhã, depois da manhã, segunda-feira. Agora não tem data. Para mim nunca teve data. Eu acho que enquanto realmente o jogo não tiver sido plenamente jogado, não tem definição. E você é bem taxativo, sem ser torcedor. Se a gente fizer uma análise, o que nós precisamos hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, é de tecnicidade. Menos torcida, menos política e mais tecnicidade. O nome do senador Rodrigo Pacheco é um nome técnico, embora seja político. É um nome que pode agregar. Não é à toa que a direita começa a preferir o nome dele. É talvez a grande oportunidade que pode ter o presidente Lula de pacificar a situação no STF. Então, que analise bem, que pense bem, porque pode enfrentar também no Senado Federal uma derrota inédita de indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal e perder na votação do Senado. Como os amigos se comportaram muito bem, dá tempo da gente fazer o nosso último tema aqui. O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que os gastos do governo federal com a COP30 giram em torno de 5 bilhões de reais. A Itatiaia tinha feito um levantamento anterior, você e o Rômulo, né, Edilene, de 1 bilhão de reais, mas ele acrescentou outros números, outros dados, outros investimentos, que o governo não está chamando de gastos, né? Está chamando de investimentos e que vai dar um retorno de várias formas, é isso? Exatamente, Alan. Eu e Rômulo fizemos uma matéria mostrando os gastos com a COP. O governo reservou do orçamento e gastou quase tudo, 1 bilhão de reais para a organização da COP. Mas hoje, quando eu fui fazer a entrevista exclusiva com o Celso Sabino, ele disse que é muito mais, que foram 5 bilhões. E ele inclui obras em portos, aeroportos, pavimentação. Muitas obras estruturais foram feitas aqui em Belém do Pará para a realização da COP 30. E isso também tem um efeito político. Celso Sabino, que está no União Brasil, em processo de expulsão, que foi adiado, inclusive, esse procedimento, aconteceria logo daqui a pouco, mas não vai ser mais. Celso Sabino ficou no governo federal e ainda não foi expulso do União Brasil. Por que ele decidiu ficar ao lado do presidente Lula? Porque essa é a base eleitoral dele. Essas obras todas dão muito mais capital político para o Celso Sabino aqui no colégio eleitoral dele, para que ele seja candidato ao Senado em 2026, que é o cargo que ele vai disputar. Então, independente do partido, Celso Sabino sabe ou acredita que vai levar esses votos do presidente Lula, e esses votos que têm a ver com investimento para a COP30, que foi um investimento mais que no evento, foi um investimento estrutural que vai dar um retorno eleitoral para ele. Então, quando o Celso
tomou essa decisão, correndo o risco de ser expulso do partido, ele sabia que eleitoralmente ele teria ganhos com isso. Então, esses gastos trazem muito desenvolvimento para a região metropolitana de Belém do Pará, mas também trazem muito capital político para alguns, como, por exemplo, para Celso Sabino e para Helder Barbalho, para Jader Barbalho, que é ministro do presidente Lula, enfim, os políticos aqui da região que promoveram desenvolvimento com o argumento da recepção da COP30 também vão se dar muito bem nessa história, Alain. A gente fechar rapidinho, gente. Bortoleto, tem investimento em estrada, em portos, em aeroportos. Fica um legado ou é muito gasto? Tem que lembrar que o princípio técnico que define gasto e investimento é justamente se vai ter retorno ou se não vai ter retorno. Tenho que lembrar aqui, o ouvinte da Itatiaia, que todos os investimentos, entre aspas, que foram feitos para a Copa do Mundo, muitos deles não retornaram. Temos que tomar muito cuidado sobre essa hoste de estamos investindo e depois não ter retorno nenhum na COP30. E aí, Mardélio, é gasto ou é investimento? Alan Passos, isso é o que a direita está tentando apontar, está monitorando o comportamento de alguns parlamentares, alguns homens da direita aqui de São Paulo, que estão tentando desqualificar a COP e falar que não tem um bom custo-benefício. Destaco, por exemplo, tem políticos ligados ao MBL, que vai virar o novo partido, a Missão, tem o coordenador nacional, por exemplo, o Renato Batista, o ex-deputado Mamãe Falei, estão, por exemplo, numa missão em Belém, estão fazendo várias publicações tentando mostrar a contradição do grande investimento no evento COP e os problemas de vulnerabilidade enfrentados em Belém. Eles têm tentado surfar nessa onda, inclusive vários compartilhando uma reportagem em que o Trump chama atenção para uma estrada que foi construída de grande escândalo. O Trump chegou a chamar uma estrada que foi construída em Belém, a esquerda diz que é importante essa estrada, a direita está tentando, então, desqualificar os investimentos no evento COP em relação aos benefícios que vão trazê-la. Mardélio Couto, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto participaram do Conversa de Redação nesta terça-feira.